1 Samuel 16, de 1 a 13, diz assim, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Podemos assentar, irmãos. Como escolher um pastor segundo o coração de Deus? Nossa igreja está diante deste desafio. Nós lembramos de Jeremias 3,15. Recentemente meditamos nesse texto. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, é o que diz o Senhor. Nós cremos que o Senhor dá pastores ao seu povo, à sua igreja. E essa história de Davi, que é uma história muito rica, muito complexa até, personagem mais citado no Antigo Testamento, um dos mais citados no Novo Testamento, é rica também para nos fornecer, meus irmãos, ensinamentos, orientações sobre a escolha de um pastor segundo o coração de Deus. Essa história específica da unção de Davi como rei nos apresenta o desafio de pensarmos além do óbvio, o óbvio da aparência. Nós facilmente seremos seduzidos a nos acomodarmos ao óbvio, aos critérios que satisfazem as nossas exigências ou as nossas expectativas. Mas Deus, nesse texto, meus irmãos, está nos mostrando que Ele é sábio, perfeito, que Ele é todo-poderoso. E Ele não divide sua glória nem o governo do seu povo, do seu reino com ninguém.
Nós precisamos confiar que, assim como Deus escolheu a Davi, também escolherá um pastor para a nossa igreja. Deus, com a sua sabedoria e soberania, escolheu Davi como o novo rei de Israel num momento muito tenso, muito difícil. Um momento em que a estratégia precisava ser precisa, exata. Mas o critério não poderia ser negociado. Então, aprendemos nesse texto, tão conhecido de todos nós, que devemos escolher mediante a disposição interior, o coração, e não de acordo com a beleza ou a força humana, a aparência. Estaremos então sempre diante do desafio de escolher com o coração e não com a aparência, desafio esse diante do qual o próprio Samuel tropeçou. Jessé, o povo de Israel na escolha de Saul. Nós podemos dividir esse texto em duas partes e vemos que do versículo 1 ao 5, nós temos a ordem do Senhor a Samuel para ir até Belém e ungir um dos filhos de Jessé, sem que previamente ele tivesse sido informado sobre quem seria exatamente esse. Os versículos 6 ao 13, nós vemos então como Davi foi escolhido e depois, uma vez ungido, recebeu o Espírito Santo numa capacitação específica para a liderança militar do povo de Israel, diante especialmente dos filisteus. Agora, o versículo 7, que é o versículo mais conhecido dessa passagem, é o que de fato nos chama a atenção. É aqui que está a oposição entre coração e aparência. Aqui que está o desafio de escolhermos de acordo com o compromisso do coração. Essa foi a forma como eu compreendi melhor o que significa aqui a palavra coração. Uma disposição e, mais ainda, um compromisso do coração, que é muito difícil para nós mensurar, medir, avaliar. Nós precisamos, então, lançar mão de critérios que nos aproximem ao máximo desta convicção de que estaremos diante de um homem cujo compromisso é com a fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Porque nós estaremos diante da aparência, das qualidades exteriores. E, de antemão, meus irmãos, nós precisamos, antes de adentrar mais profundamente nesse texto, entender que não há problema nenhum com a aparência, com aquilo que é exterior. Os critérios que são mais superficiais, eles também são relevantes e devem ser considerados. O que não deve ocorrer é uma inversão na ordem. Eles não devem ser priorizados. O que nós entendemos com todo esse texto, especialmente com o versículo 7, é que a escolha de um pastor deve ser à maneira de Deus e não do nosso jeito. Por isso que eu intitulei este sermão assim: escolhendo um pastor à maneira de Deus. Para escolhermos um pastor à maneira de Deus, nós devemos então priorizar aquilo que Deus prioriza, que é o coração em vez da aparência, o compromisso, a disposição. E nos esforçarmos ao máximo e juntarmos todos os recursos que temos à disposição, da nossa própria experiência, mas daquilo que tem sido estudado, e sim em oração, mas também numa vigilância constante, buscar da parte de Deus a direção para esta escolha. Nós precisamos, meus irmãos, nos conscientizar sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Por que Deus permitiu esse processo em nossa igreja para esse tempo? Nós não conhecemos plenamente o propósito de Deus, mas certamente um dos propósitos de Deus para a nossa vida como igreja é que nós aprendamos a valorizar ainda mais, porque já valorizamos, é claro, a valorizarmos a fidelidade ao Senhor diante de tantas outras qualidades que poderiam ser
identificadas em um pastor. Nós devemos continuar orando para que Deus nos envie um pastor fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel à igreja do Senhor. Nós aprendemos, em primeiro lugar, nesse texto, meus irmãos, que devemos agir assim, simplesmente porque nós confiamos que Deus tem um plano para a sua igreja. Assim como tinha um plano para o seu povo naquele momento. E aqui, nesse primeiro momento do texto, até o versículo 5, alguém poderia até questionar esse plano de Deus, a estratégia usada por Deus. Como é que Deus age? Meus irmãos, nós não somos Deus. Existe só um Deus vivo e verdadeiro. Nós não podemos sondar a mente de Deus. Deus não nos revela tudo que está no seu plano, na sua vontade, de uma forma completa e de uma vez só. Há um agir de Deus que progressivamente vai instruindo e vai dirigindo o seu povo. Muita coisa então nos escapa. Alguém precipitadamente, de uma forma apressada, poderia, por exemplo, até acusar ao Senhor daquilo que eu quero chamar aqui de samuelzice. O que seria uma samuelzice aqui? Seria Deus usar de meias verdades. Alguém poderia dizer, não, mas Deus está mandando Samuel mentir. Que estratégia é essa? Ele decidiu ungir a Davi, mas já existe um rei em Israel que é Saul. Então ele envia Samuel, mas Samuel tem medo de morrer. Ele, que em nome do Senhor, por exemplo, exterminou o rei Agag. O texto nos informa anteriormente. Mas agora teme a Saul, porque de fato ele é o rei. Então Deus envia Samuel. Diante do temor de Samuel, ele diz, vai e apresenta um sacrifício. Convida a comunidade, convida o povo para um sacrifício, incluindo a família de Jessé. Deus então estaria induzindo Samuel a enganar a Saul, enganar os belemitas? Essa poderia ser uma acusação. Mas é claro, meus irmãos, que nós temos uma explicação, tanto no campo da ética quanto da cultura daquele tempo. Explicação esta, eu já adianto, não é suficiente. Nós poderíamos entender claramente que na palavra de Deus a verdade é inegociável. Lembra do sim, sim, não, não, do Senhor Jesus no Sermão do Monte? Isso não está em questão. Deus não mente. Mas a verdade, que é inegociável para Deus e para a sua palavra, ela deve ser declarada com bom senso, que também é uma virtude. Então o que Deus está dizendo é, você vai e você promove ali um culto e cria uma oportunidade para que então seja executado o meu plano. Samuel então obedece ao Senhor e realiza ali aquele culto, aquele sacrifício. Ele que era um juiz, era um profeta, exercia também a função sacerdotal. E naquele contexto criado diante do Senhor, ele executaria o plano do Senhor. E isso pode ser também explicado, meus irmãos, pela cultura da época, porque nós estamos diante de uma monarquia, diante de um rei insano, até mesmo perturbado, e que poderia muito facilmente matar a Samuel, matar a Jessé e toda a sua família, inclusive aquele que seria ungido pelo Senhor. Então a única forma pacífica de uma transição política naquele momento, na história de Israel, era exatamente começar a agir através de uma preparação de Davi para que futuramente viesse a ser rei, coisa que Saul não experimentou, dada a circunstância da sua eleição como rei. Nós sabemos que, por exemplo, diante de uma criança, nós não podemos contar toda a verdade de uma vez só. Sabe aquela pergunta da criança, pai ou mãe, como foi que eu nasci?
né? Você vai esperar chegar lá no 7º ano, no 8º ano, quando ela já vai poder estudar isso, até na escola, para ser mais claro. Até então, muitos preferem falar da cegonha, que não é o ideal. Fale da semente, fale da gestação, fale que a vida é um dom de Deus, mas você vai falar na linguagem de uma criança. Deus está enviando Samuel para preparar o povo na medida em que o povo tivesse condição de receber a revelação do plano de Deus. Nós entendemos, por exemplo, que uma pessoa que está acompanhando um familiar que sofreu um acidente, e você sabe que essa pessoa tem, por exemplo, problema cardíaco, e o seu familiar sofreu um acidente de moto, e o acidente foi gravíssimo, ela precisava passar por várias cirurgias. Você não dirá tudo de uma vez àquela pessoa que está lá na recepção do hospital. Não quer dizer que você está mentindo, mas que a verdade precisa também ser dita de acordo com o bom senso. Isso é compreendido muito facilmente. Mas, meus irmãos, aqui não se trata de uma defesa do nosso Deus. Deus não precisa de defesa. E Deus não fez nenhuma samuelzice. Certa vez eu estava conversando com um ex-aluno, que depois se tornou professor também, e ele me confrontou com esse texto. Foi ele que usou essa expressão, samuelzice. Mas eu entendi que ele estava querendo justificar isso para que ele também fizesse aquilo que ele estava classificando. Porque se a gente encontrar uma brecha no caráter de Deus, na santidade de Deus, então nós temos, supostamente, uma permissão para fazer aquilo que nós queremos. Mas Deus é santo. E Ele não se engana nem engana ninguém. Qual é então, meus irmãos, a explicação? É ética? É cultural? Não. É por isso que esse texto é tão rico. Porque Deus tem um plano para o seu povo, e que esse plano, inclusive, inclui a nossa igreja hoje. Veja que o versículo 1 diz algo surpreendente. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Pergunta o Senhor. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita. Veja o final do versículo. Porque dentre os seus filhos me provi um rei, um rei para mim. Você percebe que Deus não está enviando Samuel para eleger, para identificar, para ungir um rei para o povo? Um rei para mim. Porque Deus tem um plano para Israel que passa pela monarquia naquele período, mas que vai muito além. Porque nós sabemos que há uma promessa da parte de Deus. Encontramos essa promessa, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó abençoou seus filhos, e diz que o cetro nunca se apartaria de Judá. Há uma promessa sobre a tribo de Judá. E Deus, então, está cumprindo essa promessa, revelando gradativamente, de forma progressiva, o seu plano. Mas a escolha aqui, meus irmãos, não é de um rei para substituir a Saul. Não é para um substituto de Saul. É um rei para o Senhor, aquele que viria a cumprir a vontade do Senhor. Se você recuar comigo um pouco até o capítulo 8, vai perceber que, na circunstância da identificação de Saul, antes de Saul ser ungido como rei, Deus foi rejeitado como rei de Israel. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A grande questão da sucessão de Saul não era necessariamente
a substituição de um rei escolhido por Deus. Deus, em sua soberania, também nos permite fazer escolhas. Mesmo quando Ele sabe que essas escolhas não são sábias, não são proveitosas e não nos levarão para conhecermos mais intimamente ao Senhor. Nós somos salvos e nós pecamos. O nosso pecado é vontade de Deus para nós? O nosso pecado traz consequências. Mas mesmo assim Deus permite que no exercício da nossa responsabilidade diante dEle, nós tomemos decisões que não lhe agradem. Israel havia escolhido um rei, porque estava se comparando com as nações. O critério usado era de se igualar com um padrão diferente daquele estabelecido por Deus. Deus então está dizendo através de Samuel que o povo o havia rejeitado. Agora, a eleição de Davi não é para invalidar o reinado de Saul. Saul, de fato, havia sido dispensado pelo Senhor de sua função. Veja o capítulo 13, versículos 13 e 14. De fato, Saul já estava com o seu tempo contado para encerrar o seu ministério, para encerrar o seu ofício como rei. O capítulo 13 diz: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul havia oferecido sacrifícios, que era a função específica, exclusiva de Samuel. Não aguardou a chegada de Samuel e então avançou para além dos limites da sua função, do seu cargo. Versículo 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. É este versículo, por exemplo, que é traduzido de uma forma diferente. Buscou para si um homem segundo o seu coração. Mas vejam a ênfase: buscou para si. E o versículo 14 continua: e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Então, meus irmãos, nós entendemos que Davi, especificamente falando, não foi ungido para suceder Saul. Foi ungido para suceder, se nós pensarmos na liderança espiritual do povo, para suceder Samuel. Você já percebeu que o livro fala de reis como Saul, como Davi, mas leva o nome de Samuel, que era um juiz, um profeta, um sacerdote? Porque dentro da compreensão do povo hebreu sobre a história, Deus conduz a história e governa sobre o seu povo. E o profeta, o ungido do Senhor, é aquele que representa a liderança de Deus sobre o seu povo. Vejam no versículo 13 do capítulo 16, que nós lemos. O finalzinho do versículo 13 diz: então Samuel se levantou e foi para Ramá. Os estudiosos desse livro mostram que a partir desse momento, Samuel foi restringindo cada vez mais a sua atividade, seu ministério, e Davi foi ascendendo e tomando o lugar central de toda a narrativa. O que mostra que Davi é, na verdade, um sucessor de Samuel na liderança espiritual do povo, e não apenas um chefe militar, o que representava o rei naquela época. Deus não está substituindo Saul. Deus está escolhendo para si um rei que possa representar o seu governo no meio do povo. Deus é único e é todo-poderoso. Ele é o rei sobre o seu povo e sobre o universo. E ele escolhe pessoas que possam representar esta sua liderança. Meus irmãos, voltando para a nossa realidade hoje, para o processo de sucessão da nossa igreja, nós precisamos lembrar sempre de que a liderança espiritual da nossa igreja não está em sucessão, não está em xeque. Nós não estamos buscando um líder espiritual sobre nós. Não necessariamente. Deus vai continuar nos liderando espiritualmente. O Espírito Santo é que vai continuar conduzindo o ministério da nossa igreja.
À luz desse texto, aprendendo com a experiência histórica do povo de Israel, nós podemos extrair esse princípio. Não estamos buscando um pastor porque não temos um pastor. O Senhor continuará sendo o nosso supremo pastor. O que nós estamos buscando é a identificação daquele que Ele escolheu para representar o seu governo, a sua liderança, a sua administração sobre a nossa igreja. Por isso, meus irmãos, nós devemos confiar no plano de Deus para a sua igreja. Você confia no plano de Deus? Você tem essa convicção de que vai dar certo? Isso não é otimismo, não, meus irmãos. Está na história, está registrado, e na história da nossa igreja. Deus é que governa sobre nós. Deus é que conduz a história da nossa igreja já durante quase 104 anos. Louvado seja o Senhor por isso. Confie que o Senhor continuará na direção da nossa igreja. Ah, pastor, mas por que a gente precisou passar por isso? Nós estávamos no ministério que vem florescendo cada vez mais, consolidado, e agora nós estamos vivendo esse momento em que a dúvida nos assalta, em que temos angústia diante do desconhecido. Como será? Eu fico imaginando toda a igreja, mas especificamente a comissão de sucessão pastoral, que representa os irmãos nessa tarefa. Mas, meus irmãos, todas as vezes que nos sentimos angustiados, todas as vezes que estivermos com essa ansiedade, essa preocupação excessiva diante desse processo, vamos voltar a atenção do nosso coração para a palavra de Deus. Deus escolherá alguém que representará a sua liderança espiritual sobre a igreja. Está no seu plano e Ele vai fazer. Não precisamos defender Deus. Não precisamos explicar nada, precisamos confiar no Senhor. Deus vai agindo e nós vamos conhecendo o seu agir. E eu tenho certeza, meus irmãos, que um pouco mais à frente, se Deus nos der vida, nos der saúde, nós olharemos para esse momento e talvez algumas perguntas que hoje nos tiram o sono serão respondidas. Outras, talvez não. Mas certamente nós conheceremos mais da sabedoria e da soberania do nosso Deus. O texto, como eu disse, tem essa primeira parte, até o versículo 5, mas nos apresenta também um desafio a partir do versículo 6. É o desafio de confiarmos, não só que Deus escolheu este seu ungido, mas que Ele o capacitará. Aqui, meus irmãos, é algo que nós conhecemos desde o início da nossa fé. Isso vem sendo repetido, pelo menos na minha formação, desde sempre. Mas nós precisamos sempre voltar a atenção para isso. Deus não só escolherá, mas Ele capacitará. Você sabe aquela frase que já virou um jargão no meio evangélico? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos? Isso é uma verdade espiritual da palavra de Deus. Samuel, então, meus irmãos, no versículo 6, está, eu vou usar uma palavra mais própria do meu vocabulário, está afobado. Está com medo de Saul, com medo de morrer. E, meus irmãos, nesses momentos de crise, nesses momentos de incerteza, os irmãos já perceberam que aflora aquilo que é mais profundo em nossa alma? Aflora aquilo que a gente aprendeu como padrão? O que Samuel faz aqui é exatamente isso. No momento da crise, ele adota um padrão de aclamação popular, o mesmo que está no capítulo 10. Nós não vamos ler toda a história de Saul, porque não é o nosso interesse nesse momento, mas depois você pode revisar, capítulo 10, versículo 23, há uma aclamação do povo. Saul, do ombro para cima, mais alto do que todo o povo, identificado como aquele que seria ungido pelo Senhor. Samuel, nesse momento, usa o mesmo critério. Vai chegando e já vê Eliabe, um guarda-roupa, duplex, aquele que tem um maleiro em cima. E aí ele diz, não, claro que só pode ser esse. Por quê? Porque o padrão dele é Saul, é um padrão popular. E ele então começa a errar. Ele não erra pouco, não. Ele erra a primeira vez com Eliabe, depois ele erra com Abinadab, depois ele erra com Samar, e ele erra 7 vezes. Meus irmãos,
vamos ficar na paz, não vamos errar 7 vezes, não. Porque nós temos a palavra de Deus para aprender, aprendendo inclusive com os erros de Samuel. Mas uma coisa nós precisamos entender, Samuel adotou um padrão popular, o padrão da aparência, o padrão da beleza e da força. Ele sabia da ameaça constante dos filisteus, que vieram de fora, dos povos do mar, que dominavam o metal, que tinha armas que Israel nem conhecia. Então como é que pode enfrentar o exército filisteu? Tem que ser forte. E ele então adota esse padrão popular. Mas, meus irmãos, não é só Samuel que erra. Tem um erro que você poderia julgar até mais grave do que o de Samuel. Porque tem um pai nessa história que simplesmente começa a apresentar a sua lista, começa a fazer a fila. E Jessé, meus irmãos, somente no versículo 11, quando Samuel pergunta, acabaram os teus filhos? Aí ele lembra que existe um caçula. Existe um que está lá cuidando das ovelhas do rebanho da família. E só então ele se lembra de Davi. Por quê? Talvez pela sua idade. Talvez pela sua baixa estatura, pela sua aparência física. E não é que Davi não era bonito, porque se for por aparência, ele era. Homem chamar outro homem de bonito, às vezes a gente tem dificuldade. A gente diz assim, bem afeiçoado, né? Não, mas tem homem bonito, a gente tem que reconhecer, não tem problema nenhum. Ele era ruivo, talvez uma outra palavra seria moreno, versículo 12, de belos olhos, de boa aparência. Mas dentro do critério do seu próprio pai, ele não poderia ser apresentado. Não é que ele foi o último, não. É que ele não entrou na lista. Ele não entrou na lista. É bom nós lermos os Salmos, porque nos Salmos nós conhecemos um pouco da alma de Davi, né? Eu fui lá no Salmo 27, versículo 10, quando Davi diz que ainda que meu pai ou minha mãe me rejeite, o Senhor jamais me abandonará. Talvez tenha uma relação com isso. Esse sentimento de desprezo. Mas, meus irmãos, Samuel com um padrão popular. Jessé com uma lista limitada, óbvia, com critérios apenas exteriores. E Deus, meus irmãos, insistindo através de Samuel, não é esse. Não é esse. Ainda não é esse. Vai chamar o outro. E vem então Davi. E a este, versículo 13 diz, como nós já lemos, foi dado o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? Meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor era derramado, era concedido a alguns, por algum tempo, com um propósito específico. Nesse caso, a liderança militar do povo. Hoje nós temos o Espírito Santo continuamente sobre a nossa vida. Por isso nós estamos aqui como igreja. Mas naquele tempo, foi dado a Davi então o Espírito do Senhor para a liderança militar, no enfrentamento dos filisteus. E o que é que isso significa para nós, meus irmãos? Significa que Deus capacitará aquele a quem Ele escolher. E nós devemos confiar, não só que o Senhor tem um plano, mas que Deus, ao escolher o pastor para a nossa igreja, Ele capacitará. Me permitam dizer aos irmãos que desde os 17 anos, para bem dizer, eu estou envolvido em processo de sucessão. O primeiro deles, poucos anos depois, de 95 a 97, 2 ou 3 anos, após a organização da igreja, no bairro onde nós morávamos, em Jaguaquara, cidade de Ana. E já estava eu diante de um processo de sucessão, sem saber nada, sem conhecer nada. Depois, outras experiências, inclusive com a denominação. Em todas essas experiências, é o meu destaque aqui, eu aprendi, observando servos do Senhor mais maduros, piedosos, que existe um princípio que deve nos orientar nesse momento. Devemos confiar que Deus capacitará essa pessoa. Quando identificarmos este servo do Senhor, nós não devemos nos contentar com aquelas qualidades que sobressaem, com aquelas qualidades que nós já conseguimos identificar previamente, porque nós temos instrumentos para isso. As informações chegarão,
Mas nós devemos, então, nos preparar, meus irmãos, para escolhermos um Davi além da lista de Jessé. Que o pastor da nossa igreja seja um Davi além da lista de Jessé. Que nós não nos contentemos com o óbvio, mas que nos permitamos ser surpreendidos pelo plano de Deus. Não sabemos quem é, mas sabemos que Deus capacitará. Na prática, o que nós devemos fazer, ou como devemos nos organizar, para estarmos mais próximos disso possível? Eu penso, à luz da palavra de Deus, da experiência, que nós devemos, como igreja, dedicar nossa atenção maior à autoridade moral desse servo de Deus. A sua fidelidade ao Senhor, manifestada no seu testemunho, como crente, na sua família. A partir daí a gente vai buscar a identificação do seu ministério. Outra qualidade, firmeza doutrinária. Isso não é determinante, meus irmãos, mas é um sinal muito forte. Num tempo como esse em que nós vivemos, quando a sã doutrina é rejeitada, quando os modelos de crescimento da igreja relativizam e muitas vezes abandonam essa fidelidade, é raro encontrar. E nós devemos então valorizar essa qualidade da firmeza doutrinária. Outras qualidades nós precisaremos identificar, mas essas, sem dúvida, voltarão nossa atenção para o compromisso do coração. Devemos tomar cuidado para priorizarmos o que Deus prioriza. O que devemos fazer? Continuar em oração. Eu quero desafiar você a não deixar de orar por isso um dia sequer, até a posse do nosso pastor. Se você ainda não entrou nesse processo, se você ainda não se dispôs a participar, entenda que você não pode delegar isso. Não é tarefa de uma comissão. Toda a igreja deve estar envolvida nisso. Ore ao Senhor para que a comissão seja capacitada a exercer o seu trabalho, a identificar, mas que você também, na oportunidade certa, tenha da parte de Deus esse discernimento.